vamos então ver a porta NAND, né? Que é a negação da AND que a gente viu no vídeo anterior. Então percebam que o circuito, o diagrama aqui do circuito é bem similar, tá? Ao diagrama anterior, né? Da porta AND. Então eu tenho aqui deixa eu diminuir esse tamanho aqui do pincel. Nós temos aqui a tensão de 5 volts, eu tenho aqui já uma resistência, logo aqui na saída da tensão, para proteger o circuito, e duas derivações, tá? Aqui eu tenho dois transistores em série, tá? O transistor 1 e o transistor 2, e do outro lado aqui do circuito eu tenho o LED indo para o mesmo aterramento. Então, como é que o circuito se comporta? Quando os meus transistores aqui estão desligados, né, eu não fluo corrente nesse sentido, e a corrente fluirá nesse sentido e deixará o LED aceso, tá? Então, normalmente os LED já está aceso, né? Ou seja, perceba que se o circuito, eu não tenho nenhuma chave aqui, o meu circuito já permite a corrente pelo LED, o LED acenderá. Aqui já vai acender, tá? E os transistores, né? Eles são em série. Quando eu tiver um ligado e o segundo desligado, não vai ter passagem de corrente por esse sentido, né? Tanto faz aqui ter o T1, T2 ligado, não haverá passagem de corrente por esse sentido. Então, a única situação em que haverá passagem de corrente por aqui é quando eu tiver os dois transistores ligados, tá? Quando eu tiver os dois transistores ligados, eu permitirei que haja passagem de corrente por esse sentido aqui. E aí o LED se apagará. Se apagará por quê? Porque o caminho de menor resistência será exatamente entre os transistores, tá? A corrente fluirá por aqui com muito menor resistência, né? E a tensão gerada entre esse ponto aqui e este ponto aqui será muito pequena, tá? E não será suficiente para romper o gradiente aqui do meu LED, tá? E ele não rompendo o gradiente do LED, ele não fluirá corrente nesse sentido, tá? E a corrente fluirá somente por aqui. E claro, também não acenderá o LED. Então vamos ver como é que o circuito se comporta. E também olhando aqui a tabela verdade, né? Dessa nossa porta lógica. Então nós estamos trabalhando aqui com a NAND, né? Então, nossa tabela verdade e o símbolo do NAND está colocado aqui, tá? Verifiquem, o símbolo do NAND é o mesmo símbolo do AND, de novo com a mesma ideia, né, de se colocar um pequeno círculozinho aqui na ponta, indicando que é a negação do AND. E perceba, claro, a NAND ela é exatamente o inverso, né? A saída é a inversa do que o AND produz, tá? Então, aquilo que o AND produz como 0, o NAND vai ser 1, porque é o inverso, né? É como se eu tivesse colocado um inversor deste na ponta do AND, né? E então, aqui quando o AND for 1, o NAND será 0. Vamos aqui para a protoboard. Então, percebam, olha, nós temos aqui as duas chaves, tá? Dois botãozinhos representados, né? De novo aqui os resistores apenas para proteção. A primeira tomada aqui está na base desse primeiro transistor, tá? Esse fio vermelho aqui na base do primeiro transistor. Esse segundo fio vermelho aqui também na base desse segundo transistor. E aqui eu tomei mais um ponto indo para aterramento, ok? Do lado do circuito aqui ativo, o que é que eu tenho? Eu tomei aqui a fonte, né, a partir do barramento com o resistor, como está demonstrado aqui no circuito. Quando ele chega aqui, ele tem dois caminhos, tá? Como vocês observam, né? Nós temos dois caminhos aqui. A partir desse resistor aqui, nós temos dois caminhos a seguir, ok? Então, o caminho que vai aqui em direção aqui aos transistores e o outro caminho em direção ao LED, né? Então, este caminho aqui vai permitir indo direto para o LED e do LED aqui para o aterramento, tá? É claro que essa situação já
deixa o LED ligado. Como vocês percebem, não tem nenhuma chave, né? E aqui eu já tenho tensão, uma resistência, e alimentando aqui o LED e já indo para aterramento, ou seja, já deixa o LED ligado. Ok? Então vamos ver aqui o comportamento, né? De acordo com a tabela verdade, quando uma das chaves estiver ligada, tá? A luz permanecerá, o LED permanecerá aceso como 1, né? Ou seja, as duas desligadas, duas com 0, duas entradas 0, saída 1, tá? Ligado. Primeira desligada, continua saída 1. Desculpa, primeira ligada, segunda desligada, continua saída 1. Se eu inverter, continua saída 1. Ligado, a primeira desligada, a saída é 1. Então, a situação onde vai ocorrer 0 na saída NAND, né, é as duas chaves ligadas, tá? Então, liguei simultaneamente aqui as duas chaves, 1 na entrada, 0 na saída. Então, repetindo, 0, 0, 1. 1, 0, 1. 0, 1, 1. E as duas 1, saída 0. Então, o circuito se comporta de acordo com a porta lógica, né? A tabela verdade aí da porta lógica. Então, voltando aqui para o aplicativo do Sebastian, o simulador digital lógico que ele criou a porta AND, NOT, mas você não tem a porta NAND, ok? Por que eu não tenho? Porque eu consigo criar a porta NAND a partir dessas duas portas aqui. Então vamos lá. Vamos criar aqui essa porta no simulador dele, a porta AND. Eu tenho as duas entradas, ok? Ligo aqui as duas entradas na porta AND, no dispositivo AND, né? Na porta AND não, no dispositivo AND, e coloco um inversor, né? Um inversor na saída, um NOT na saída, ok? Então, eu vou ter aqui a minha saída, ligo, e vamos verificar se ele se comporta de acordo com a tabela verdade. Perceba que já está ligado, né? A saída já está em 1, acesa, né? Ligada, ou seja, as duas entradas desligadas, a saída já é 1. Então, ligo uma, nada acontece, como era de se esperar, né? 1, 0, dá 1. 0, 1, também dá 1. Então, espera que essa saída só seja desligada quando eu tiver os dois ligados. E isso acontece. Os dois ligados, saída off, né? Saída 0. Ok? E aí, esse simulador aqui do Sebastian permite que eu salve esse circuito aqui, tá? E dê um nome aqui para ele. Eu vou chamar de NAND. Como era de se esperar, NAND. Olha só como isso é interessante aqui o aplicativo do Sebastian. Agora eu posso fazer uma nova criação e agora eu tenho a porta NAND aqui se eu quiser criar, tá? Ou quiser trabalhar com as portas já dentro de uma abstração bem ampla daquilo que eu posso construir. E a gente vai ver que a gente pode construir coisas bem interessantes com esse aplicativo aqui do Sebastian. Ok, até a próxima.